Meu nome é Inácio, tenho 62 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 40 anos. Eu sempre quis ser padre, isso desde que eu tinha 14 anos. Sou católico até hoje, porém não consegui realizar meu sonho. Não sou frustrado por isso, já que a razão foi uma mulher chamada Rosângela. Nós nos apaixonamos e nos casamos. Minha vida seguiu outro rumo, e hoje meus maiores tesouros são minha esposa, minhas filhas e meus netos. Mas o que tenho para contar é algo que aconteceu após essa minha decisão em não ser padre. Deus me livrou de ser, talvez, o protagonista dessa história. Eu já estava casado e tinha 22 anos na época. Mesmo não tendo entrado para um seminário, senti que Deus havia me chamado e eu precisava atender de alguma forma. Então me ofereci para ser o coordenador de uma catedral no Nordeste. Eu era responsável por tudo, desde o recolhimento do dízimo, a administração do dinheiro, até abrir e fechar a catedral todos os dias. Tudo caminhava muito bem, até que um dia, por volta das 11h30 da noite, eu estava fechando a enorme porta de madeira da catedral, quando ouvi o sino de uma das torres tocar. Achei aquilo muito estranho, já que não havia ninguém lá. Pelo menos eu pensei que não havia. Decidi subir até a torre e verificar. No meio do caminho, parei e perguntei: "Quem está aí?" Sem resposta, continuei subindo as escadas, quando de repente eu ouvi a voz de uma mulher que dizia: "Me ajuda, eu estou presa aqui." Então ouvi mais uma badalada do sino. Nessa hora eu subi rapidamente, pois alguém estava em perigo. Porém, para minha surpresa, não havia ninguém na torre. E eu vi o sino balançar e perder seu movimento bem lentamente. Um arrepio tomou conta de mim, quando ouvi mais uma vez a mulher dizer: "Me ajuda, eu estou presa aqui." Porém, sua voz vinha de outro lugar. Quando olhei de lá de cima, havia uma mulher entre os bancos da igreja, me olhando. Ela usava uma roupa branca e brilhava como se houvesse um refletor sobre ela. Nessa hora, o sino se mexeu ao meu lado. Entrei em desespero e rapidamente desci as escadas, pois percebi que aquilo era uma assombração. A mulher desapareceu. Eu fechei as portas da igreja e fui para casa. Na manhã seguinte, fui falar com o padre Reginaldo sobre o que tinha acontecido. Ele era um senhor de 92 anos, muito sisudo. Não foi uma conversa fácil. Ele me disse: "Escuta aqui, meu filho, não existe fantasma nesse lugar. O único corpo que está enterrado nessa catedral é o do padre Anselmo, o fundador daqui." De fato era verdade. O túmulo do padre Anselmo ficava atrás do altar, exposto para quem o quisesse visitar. Mas eu não estava louco, sei o que vi. Quando chegou a noite, eu não tive mais medo. Estava disposto a ajudar aquela pobre alma. Tranquei as portas da catedral, mas fiquei lá dentro. No meio da igreja, eu disse: "Quem quer que esteja preso aqui dentro, apareça. Eu só quero ajudar." Nessa hora, o sino na torre tocou, e eu ouvi o choro daquela mulher vindo da torre, e ele ecoava na catedral. De repente, ela apareceu atrás de mim e chorando me disse: "Eu o amava tanto. Nós poderíamos ser felizes. Vá até o padre Reginaldo e peça para ele te contar a verdade. Se ele morrer, eu ficarei presa aqui para sempre." Não estava entendendo.
Como assim o padre Reginaldo estava morrendo? Rapidamente eu fui até sua casa e levei um susto quando vi a ambulância parada lá. Eu entrei e ele estava deitado na cama. Havia sofrido um infarto. Quando me viu, arregalou os olhos e disse: "Meu filho, eu errei. Sempre soube que ela estava presa naquela torre, mas não tive coragem de libertá-la. Mas preciso fazer a coisa certa. Eu me apaixonei. Seu nome era Yolanda. Eu já era padre. Aquilo não podia acontecer. Eu tinha uma missão, mas a cada dia só queria estar com ela. Um dia decidimos fugir. Eu fiquei escondido na torre da catedral até ela chegar. Porém, assim que ela chegou, eu mudei de ideia e pedi desculpas. Ela não se conformou com minha decisão e começou a tocar o sino dizendo que ia gritar para toda a cidade que nós tínhamos um caso. Eu me desesperei e acabei a enforcando na torre. Eu a matei. Minha missão precisava continuar e, com Yolanda morta, eu não teria mais tentações. Então, coloquei seu corpo no túmulo do padre Anselmo, junto dele. Inácio, liberte Yolanda. Tire seu corpo da catedral e conte à cidade que eu errei e estou arrependido. Nessa hora, ele faleceu. Eu ainda estava chocado com tudo o que havia acontecido, mas sabia o que precisava fazer. O corpo de Yolanda realmente estava lá. Já era madrugada quando coloquei o último osso em um saco, fechei a igreja e, ao sair, ouvi o sino da torre tocar mais uma vez. Quando olhei para cima, Yolanda estava lá. Ela deu um sorriso, olhou para cima, suspirou e lentamente desapareceu. Eu havia a libertado. Deus é misericordioso, e se o padre Reginaldo se arrependeu de coração, ele foi perdoado.